Então, como eu falei para vocês, filtrei as questões e vamos fazer questões que a gente viu até agora sobre sintaxe. Se aparecer algum assunto que eu não falei e ele não for complexo, eu explico durante a própria resolução da questão e a gente faz junto, tá bom? Então vamos lá fazer 20 questõezinhas de sintaxe nível padrão TJ que cai na prova, como que a VUNESP cobra a sintaxe, mesmo não estando expressamente no seu edital. De acordo com o narrador, os seus plurais careciam alguma vez de, da desinência exata e eram então corrigidos por José Dias, que também corrigiria o plural em. O que ele está falando? Corrigindo os plurais. O que é plural? Vai ser concordância verbal e concordância nominal. Na sala havia umas pessoas desconhecidas e sobre a mesa livro e revistas amarelas. Parou. Livros e revistas amarelas. Quando você tem dois termos, livros, revistas, um é masculino e o outro é feminino, se você quer concordar com os dois, você tem que usar o masculino. Porque se você usar só o feminino, você está falando das revistas apenas. E como ele quer falar da revista e dos livros, então livros e revistas amarelados. O que é isso aqui, Marcão? Isso aqui é um adjunto adnominal. Substantivo, substantivo e o adjetivo. Não está preposicionado, tem valor ativo, adjunto adnominal. Quem falou que não cai sintaxe na prova? Mentiu para você. Letra B. Havia no olhar das pessoas muitas interrogações sobre a organização das feiras e eventos. Vamos analisar. Havia no olhar das pessoas muitas interrogações sobre a organização das feiras e do evento. O que havia no olhar das pessoas? Muitas interrogações. Havia. Esse verbo haver, com o sentido de existir, ele está no sentido conotativo ou denotativo? O que é isso, Marcão? Está no sentido próprio ou figurado? O que você acha? Está no sentido próprio ou figurado? Figurado. Então, esse verbo haver aqui, ele é verbo haver de existir ou ele é um verbo ter? Ter. O verbo ter varia? Varia. Então, tinham, no olhar das pessoas, muitas interrogações sobre a organização das feiras e eventos. Não é verbo haver que sentido de existir. Letra C. Os maiores problemas com as leis que já havia ocorrido eram corrigidos rápido por eles. Marcão, por que você está falando que esse cara aqui é diferente do outro? Porque olha esse daqui. Havia ocorrido, está certinho. Você tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Só que aqui no caso, o que tinha ocorrido? Isso. Então aqui, esse verbo aqui, nós temos várias orações e vamos quebrar. E vamos quebrar. Para você analisar junto comigo aqui. Os maiores problemas com as leis que já havia ocorrido eram corrigidos rápido por ele. Aqui sim esse verbo haver está com sentido de existir. E por esse verbo haver estar com sentido de existir, ele vai ficar correto aqui. Então, os maiores problemas, quem tem problema com algo, com as leis, que já havia ocorrido, porque esse verbo haver sentido de existir. Quais eram esses problemas? Os maiores problemas, eles eram corrigidos por ele. Por ele seria o agente, os maiores problemas eram corrigidos por ele, e esses maiores problemas com as leis que já havia ocorrido. E aqui não vai variar, porque o verbo haver está com sentido de existir. Então, gabaritinho, a meu ver, está na C. Ali na sala estavam muitos livros de literatura brasileira e muitos deles já havia lido. Ali na sala estavam muitos livros de literatura brasileira e muitos deles
eu já havia lido. Essa questãozinha aqui, no plural, ali na sala, estavam muitos livros de literatura brasileira. Para poder transformar tudo para o plural como ele quer, ali nas salas estavam muitos livros de literaturas brasileiras ou literatura brasileiras, e muitos deles já haviam lido, já tinha, porque é verbo haver, conter. E muitos deles já tinham sido lidos. Não é o verbo haver de existir. Duas vezes que a Vunesp está brincando com o verbo haver com o sentido de ter. Eles haviam permanecido, aqui é verbo haver com o sentido de existir. Eles haviam permanecido, então, não ter de novo. Eles tinham permanecidos calados. Então o erro está aqui no S. Questão top. De novo, três vezes verbo haver com sentido de ter. Verbo haver com sentido de ter vai variar. Verbo haver com sentido de existir não vai variar. Então, eles tinham permanecido calados. Muitos deles já tinham sido lidos, e tinham no olhar das pessoas muitas interrogações. Top questão. Pura sintaxe de concordância verbal e concordância nominal. Beleza? Questão linda. 2. Assinar a alternativa que está em conformidade com a norma padrão. Quando vem a norma padrão e fala concordância verbal, já te falei. Verbo, objeto, sujeito e verbo. O que a gente vai fazer, Marcão? A gente vai pegar o verbo e vai analisar exatamente o verbo. Tá bom? Então vamos lá. As vendas de carros elétricos e híbridos aumentaram. As vendas, elas aumentaram no Brasil. Mas os preços desses veículos ainda mantêm, com acento circunflexo, poucos deles em circulação nas ruas do país. Aqui não tem erro nenhum. Os carros elétricos e híbridos disponíveis no mercado nacional vêm, plural, circunflexo, contando com a isenção de imposto de importação que a Anfeva quer ver revogado. Quer vir. No que diz respeito à matriz elétrica, quem diz respeito a alguma coisa, matriz é feminina, então a crase aqui está certo. O Brasil ocupa posição ímpar, pois dispõe. Quem dispõe? Brasil. Então o Brasil dispõe, singular, de 82,9% de eletricidade oriunda de fontes renováveis. Cresceram as vendas, então as vendas chinesas de carros elétricos e híbridos cresceram. 2 pontos, coloca aqui para você o aposto. E aí vem tratam-se de. Você vai lembrar o seguinte: se for trata-se de, é invariável. Esse trata-se de significa mencionar, fazer menção. Agora, se for só trata algo, exemplo, o doente tratou a doença. Os doentes trataram a doença. Então ele vai poder variar. Porque não é tratar de mencionar. Esse aqui é tratar de poder variar, pode variar. Por que ele vai variar, Marcão? Porque esse tratar aqui é de cuidar. Beleza? Aí vem trata um CD. Colocou o trata um CD, não é trata. Algo cuida. Não, trata CD, ele é invariável. Por quê, Marcão? Porque verbo transitivo indireto. Quem trata, trata de algo. Mas o C, esse C é índice de indeterminação do sujeito. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Tá bom? As fontes renováveis e a alta produção de etanol faz com que ou fazem com que as fontes
elas, e a alta produção, sujeito é composto. Se o sujeito é composto e o verbo está pós-posto, então é fazem com que. Eles fazem, ele faz. Aqui está como se tivesse ele faz, tá errado. Eles fazem, tá errado. Eles fazem. Fazem com que o Brasil, que Brasil? Esse Brasil. Então esse Brasil tenha um enorme potencial para o BEVs e PHV, que pouco importa o que é agora. Então, gabarito letra A. Show de bola? TJ 2023, TJ 2023. Marcão, só 2023 caiu. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Veja, não estou lendo o texto, não estou indo em nada, só estou fazendo concordância verbal, assinado a alternativa que está correta, conforme a norma padrão. Tudo isso é sintaxe. Tudo isso é sintaxe. Tá? Questão 3. Assinar a alternativa que atende a norma padrão de concordância nominal e verbal. Lembra que eu te falei? Questão nível 1, concordância verbal, vai no verbo. Questão nível 2, concordância nominal, vai na concordância nominal. O questão nível 3, verbal e nominal. O que a gente vai fazer primeiro? Antes de dar nominal, que é mais difícil, a gente vai na verbal. E geralmente, a gente elimina 3 a 5. A imposição de um modelo feminino veio sendo construído. A imposição veio sendo construído ou veio sendo construída? A imposição construída. B, a crítica que se faz. Quem faz uma crítica a alguém, então tá certo. A crítica que se faz às princesas suspirosas provavelmente se respalda, então a crítica se respalda no anseio das pessoas pela oposição ao comportamento. Gabarito letra B aqui, sem dúvida. Os contos de fadas que nos referimos, quem se refere a. Então, os contos de fadas a que nos referimos. Por quê, Marcão? Quando você tem o que e ele for pronome relativo, o que é pronome relativo? Substitui o qual, a qual, o conto de fadas, o qual nos referimos. Então, o qual, a quais, cujo, onde, aonde, em que. Tudo isso é pronome relativo. Quando tem o pronome relativo e tem a preposição, o que você vai fazer? Você vai lá e você volta. Como assim, Marcão? Pensa comigo. Ache o verbo. Referir. Quem se refere a. Então essa preposição está errada. Teria que ser o conto de fadas a que nos referimos. Aí estaria certo. Achou o pronome relativo, a gente vai no verbo e volta no verbo. Vai no complemento que está pedindo e volta no objeto ou complemento que está sendo usado. Tá bom? Beleza. Educadores, pais, autores. Olha só, educadores, pais. Aposto. Autores de antologias e editores são responsáveis das escolhas. Quem é responsável? É responsável da ou é responsável por? Por. Então é pelas escolhas. Viu o que eu te falei? Objeto, complemento, adjunto, tudo isso cai na prova, só que não pergunta qual é o objeto, qual é o indireto, qual é o complemento, mas ele fala qual que está correto, você vai ter que analisar isso daí. As pessoas têm, plural, correto, a pretensão que, quem tem pretensão de alguma coisa, então de que os contos sejam atualizados e colocados em moldes, pois aspiram, quem aspira de respirar não tem nenhuma preposição. Quem aspira de desejar é aspirar a algo. Então, a limpeza, porque limpeza é feminino, tem o artigo da limpeza, mas a preposição é crase. Tá bom? Gabarito na 3 aqui, letra B. É coisa difícil? Não, que eu tô explicando passo a passo, porque senão eu já ia matando nas corretas e acabou. Mas todas essas que a gente está vendo estão na prova do TJ. E, ó, foram 2 provas, eu já fiz 4 questões, 4 nessa prova. Pode pensar que é brincadeira, pode pensar que é zoeira, mas não é. Se você quer passar na prova, você vai ter que quase gabaritar português. E para gabaritar português, mais de metade da prova é sintaxe pura. Por isso que eu estou fazendo esse plurão, esse pacote inteiro de aula só o Unesp TJ São Paulo. Na frase blá blá blá, reescrevendo-se, o trecho destacado e mantendo o sentido de finalidade. Quando falar para mim sentido na prova, tem que vir 3 coisas na minha cabeça. Sentido.
Primeira aula da mentoria. Sentido, relação de sentido, preposição, conjunção e advérbio. Vou analisar. Divulgando ideias como a educação laica e os direitos indígenas. No fim do século XIX, viajou pelo Brasil. Para quê? Para divulgar, divulgando. Esse gerúndio aqui está me dando uma ideia de finalidade. Para divulgar. Nas próximas aulas, a gente vai aprender. Eu posso reduzir orações compostas no período composto de três maneiras: infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivo, terminados em ar, er, i. Particípio, terminado em aduído. E gerúndio, terminado em NDO, NDA. Esse aqui está terminado em NDO. Então, isso aqui, para quem não viu, vou te mostrar. É uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida de gerúndio. Nome feio, Marcão? Calma. Veja só, no fim do século XIX, viajou pelo Brasil para divulgar ideias. A mesma ideia de finalidade dessa preposição que está aqui está nesse gerúndio, divulgando. Beleza? Então, oração subordinada, reduzida, final de gerúndio. Tá bom? Por que você está falando isso aqui, Marcão? Porque do jeito que eu fiz ali na redução, vai ser a próxima aula de período composto, que a gente vai aprender tudo isso daí, coordenadas assindéticas, sindéticas, coordenadas, perdão, subordinadas, adverbiais, substantivas e adjetivas, reduzidas e desenvolvidas, tá aqui. Porque ele falou para mim é o seguinte, eu tenho que manter o sentido. E quando manter o sentido, é preposição, conjunção ou advérbio. E finalidade, só tem uma aqui. Para divulgar. Não é e, adição. Não é já que, causal. Não é caso, condicional. E não é embora, concessivo. Tudo isso daqui, oração subordinada, reduzida, de oração subordinada adverbial, final, reduzida, gerúndio, porque ela vem de uma finalidade. Então, o gabarito, com certeza, é letra A. Quem fez essa prova e não entendeu essa pergunta é porque não viu a redução que está aqui, tá bom? Marcão, não sem redução, a gente vai aprender, isso aqui é tema das próximas aulas. Mas é sintaxe pura, como eu tô te falando, tá? Nada mais que sintaxe. E, na minha opinião, questão cretina. A concordância verbal e nominal atendem à norma padrão em. Vamos lá. Tô te mostrando, cai desse jeito. Decora o que eu fiz, pega o mapa, pega essa batina e ó, faz desse jeito que é sucesso na prova, tá bom? Questão 5, essa daqui. Concordância verbal e nominal está de acordo com a norma padrão. Foi 15 minutos de atraso. 15 minutos é plural, então foram. Até os músicos subirem ao palco, onde se resgatou os maiores hits. Onde se resgataram. Tá vendo esse verbo que tá aqui? Quem resgata, resgata algo. Então ele é verbo transitivo direto. Tá vendo esse C que tá aqui? Ele é um PAP. Toda vez que você tiver um verbo transitivo direto, mais esse C é voz passiva sintética. Então esse cara é um PAP. Para resumir essa história toda, a gente vai falar que é o bizu do gelinho. Como assim bizu do gelinho, Marcão? Vem comigo. Você já viu na sua casa, em algum lugar do bairro da sua vida, não é possível que você seja paulistano ou brasileiro e nunca viu essa placa. Tem DC, gelinho, ou vem vencer, gelinhos. O que as pessoas fazem? Elas colocam assim, vende-se gelinhos, aluga-se quartos. O que são alugados? Gelinhos. O que são vendidos? Gelinhos. Então, gelinhos são vendidos. Ou gelinho é vendido. É só passar na voz passiva normal, analítica. Gelinho é vendido. E o de baixo, gelinhos são vendidos. E o bizu do gelinho não cai na VUNESP, não cai não. Ele chove.
Onde se resgatou? O verbo transitivo direto mais o ser. É o gelinho. Então, os maiores, finge que é o gelinho. Gelinhos são vendidos. Os maiores são resgatados. Então, se resgataram-se ou se resgataram os maiores hits. Guarda o bisu do gelinho que vai cair na sua prova. Letra B. No Brasil, haverão shows. Esse haver é sentido de existir. Oração sem sujeito, verbo fica a. Como é futuro? Não. Na verdade, há, né? Haverão, haverá. Haverá 11 shows. Tá no futuro. C. Em uma introdução apoteótica, apresentaram-se em São Paulo. Quem se apresentou? O Coldplay e seu Jorge. Se fosse só o Coldplay, seria o Gelinho é vendido. Apresentou-se. Como são os dois núcleos, então gelinhos são vendidos. Coldplay e seu Jorge se apresentaram para celebrar o blá blá blá. Questão certinha aqui do bisu do gelinho. Vamos para a próxima. A plateia acompanhou. Ouviu-se instrumentos. É Ludmilla agora? Ouviram. C. Os instrumentos. De novo o bisu do gelinho. Gelinhos são vendidos. Numa questão só, 3 vezes o gelinho, cara. E eu vou falar, vai cair mais, hein? Vou falar pra você, vai cair mais. O bisu do gelinho, eu acho que é o bisu que salvou a noite, cara. Porque o bisu do gelinho é o bisu mais monstruoso do mundo pra Funesp. Marcão, eu quero passar a prova amanhã. Estudo o bisu do gelinho. Não importa a sua prova. Você vai acertar alguma questão. Beleza? Questão 6. Vamos lá pra questão 6 agora. Considere as passagens. O que você faz numa questão dessa? Você vai considerar as passagens, vai cagar porque tá escrito e vai ler só o enunciado. Como assim, Marcão? Você tá reparando que eu não tô lendo tudo que tá ali? Eu leio o que é importante. Considerem as passagens. Eu tenho 1, 2, 3. Caga, vai pra pergunta. Os termos destacados expressam correta e, respectivamente, circunstância. O termo gramatical que revela circunstância é um advérbio ou adjunto adverbial. Como ele falou, relação de sentido expressa, esse expressa é denota. E esse denotar é relação de sentido. Então eu tenho que pegar os termos que estão destacados e pegar exatamente qual é o sentido que está ali. Como que eu faço? Você olha o termo e tem que saber qual termo, qual advérbio está mudando o sentido. Porque se você faz essa questão sem saber qual é o termo, qual advérbio está mudando o sentido, a chance de você errar é gigante. Então você acha o termo que ele está mudando e você vai lá para poder saber qual que é. Ele vai mudar o sentido de um verbo, ele vai mudar o sentido de um adjetivo e ele vai mudar o sentido de um outro advérbio. Embora tenha aumentado recentemente, esse recentemente que está aqui está falando com o verbo. Isso não quer dizer, claro, que se viva. Esse claro está dando uma ideia que pode ser uma afirmação, uma categorização, uma ênfase, mas não é causa, mas não é modo, nem intensidade. É afirmação ou uma ênfase ou uma categorização. Quer ver? Substitui por sim. Isso não quer dizer sim, claramente. Então, dá certo. Recentemente, tempo. Show de bola. Ainda, ainda, ainda continua sendo o quê? Continua sendo o tempo. Não é modo. Por quê? Ainda hoje, ainda tarde, ainda ontem, ainda de noite. E por último, as médias ademais. Ademais significa uma inclusão e não uma comparação. Então, com certeza aqui, gabarito letra B. Marcão, o que eu tinha que fazer? Saber o sentido do advérbio. Você não matou, é porque você não sabe o sentido do advérbio. A gente vai ter uma aula especificamente de advérbio, conjunção e preposição lá na frente, porque eu vou retomar uma coisa que eu já passei no começo da aula da mentoria, tá bom? Na mentoria eu já dei isso aqui.
Mas a gente vai fazer como instrumento de revisão, que cai com certeza na prova. E a gente vai ver já agora na parte que a gente for estudar período composto. Sem conjunção a gente não anda no período composto. Vamos para a próxima questão, questão 7. Em conformidade com a norma padrão e o sentido do texto, papapá, está reescrita adequadamente a reescrita em. Vamos pegar o que está ali. Ó. Ele falou norma padrão, então é sujeito, verbo, complemento. E o sentido é que, se tiver preposição, conjunção, advérbio, a gente tem que obedecer aquele sentido. Trocar por uma que seja igual. Então vamos lá. Eu não sou a única pessoa que acha difícil encontrar essa motivação. Vamos lá. Falou, eu não sou a única pessoa. E outras pessoas, tal qual eu, cara, tal qual eu, não sei nem pronunciar isso aqui direito. Tais quais a mim. E outras pessoas, tanto quanto eu, não, tais quais a mim. E eu e outras pessoas também nada a ver, porque tinha que ter a vírgula aqui. E outras pessoas, assim como eu, tais iguais a mim, tais como a mim, aí poderia. Essas pessoas acham difícil encontrá-la. Aqui tá perfeito. E eu também, outras pessoas, tinha que ter as vírgulas aqui, não tem, então tá fora. Questão também, sem dificuldade. Tranquila. Por que tá saindo toda hora essa bosta? Não é pra sair, não. 7, letra D. Beleza? TJ São Paulo, 2021. Essa aqui, ó, eu achei mais difícil do que as outras até. E todo ano cai sintaxe. Todo ano cai sintaxe, cara. Vai se acostumando aí. Eu vou te dar a prova pra você chegar lá, só fazer. Beleza? Os materiais desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, babá. O que eu fiz agora você não faz. Você vai sempre no enunciado. No trecho destacado do terceiro parágrafo, há 3 orações que expressam correto e, respectivamente, sentido de. Falou de relação de sentido, você já sabe. Conjunção, preposição, advérbio. Vai lá na conjunção, preposição, advérbio e vê qual é o sentido que tem ali. O primeiro tem que, são alvos. Para que, já que. O primeiro que é o mais difícil, então deixa ele quietinho lá. Agora, para que é finalidade. Tem que ter finalidade na sua resposta. O segundo é finalidade, então não é essa daqui, não é essa daqui e não é essa daqui. Para que é finalidade. E já que é causa. E a sua finalidade e causa está aqui na letra B. Mas calma aí, por que esse que ele é explicativo? Porque eu tenho esse que aqui, ó. Toda vez que você tem esse que e você consegue substituir ele por o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, onde, aonde, em que, a gente já sabe que é um pronome relativo. O pronome relativo tem 2 tipos. Ou ele é um pronome relativo explicativo, ou ele é um pronome relativo restritivo. Só tem 2. Ou é explicativo, ou é restritivo. O explicativo, ele fala do todo. E o restritivo, ele fala da parte. Sempre dou esse exemplo. O homem, que é mortal, morre cedo. E embaixo, Marcão, o homem que fuma, morre cedo. Questões Unesp são tranquilas. Ele bota aqui para você a vírgula. Se tem a vírgula, é explicativo. Se não tem a vírgula, é restritivo. Caso ele tire a vírgula, você tem que lembrar. O explicativo fala do todo. Todos os homens são mortais? Então, nos universo dos homens, todos são mortais? Sim. Então ele fala do todo. Agora, no universo dos homens, todos fumam? Não, só alguma parte fuma.
E é só essa parte que vai morrer. Então, essa parte fala do todo ou fala da parte? Fala da parte. Falou da parte, restringe, sem vírgula. Falou do todo, explica, com vírgula. Sem vírgula. Beleza? Aí ele deu para você o quê e a vírgula. Substitui os adolescentes, os quais, as quais. Então dá certinho. Pronome relativo, retoma o termo anterior. O qual, as quais, as quais, cujo, cuja, onde, em que. Conseguiu substituir, veja se tem a vírgula. A VUNESP vai dar a vírgula. Então é explicativo. Por isso que o termo é explicativo. Na hora da prova, faça como eu fiz para você. Mate as fáceis e deixa a difícil por último. Beleza? Então, questão 8, sem dúvidas nenhuma, gabarito letra B. Veja, ele não falou assinale alternativa que tem pronome relativo, assinale alternativa que tem uma oração adjetiva explicativa. Não, mas cai na prova. Questão 9. Questões de lacuna, você tem que achar, geralmente, o sujeito. Tá bom? Geralmente, nas questões de lacuna, você vai achar o sujeito. Então, questão 9. A inflação brasileira, blá, 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 vem aqui no enunciado. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com. Então, vamos lá. A inflação brasileira está fora do jogo. Para começar, a última projeção do mercado, que a projeção é essa, de 7,11 em 2021, supera de longe a meta. Que meta é essa? 3,75. E até o limite de tolerância. Que limite de tolerância? 5,25. Aí tá lá, fixado, fixada, fixados, 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 fixadas. Vem comigo aqui na questão 9, pessoal. O que tá falando lá? Tá falando do limite. Então, o limite, que limite é esse? Limite de tolerância. Tolerância de quanto? De 5,25%. Então, primeira coisa que você vai tirar, ele não é feminino. Limite não é feminino. E esse limite, ele poderia ser fixado, porque concordaria com o limite de, ou poderia concordar no plural com a porcentagem, porque é uma concordância que está com a partícula partitiva. Ou concorda com partitiva, ou concorda com o termo. O termo está no singular, poderia ser singular. A partícula é partitiva, poderia estar no plural. Então você não consegue matar, porque pode estar fixado ou fixados. Mas no fixado, fixadas ou fixada, nunca. Então você tem três. Então não é aqui que você vai matar. Como que você vai matar então? Você vai continuar. Poderiam estar ali as duas, que não teria problema nenhum. Vamos continuar no próximo. Pelo Conselho Monetário Nacional. Em segundo lugar, a alta de preços. A alta de preços. Aqui não. Aqui não tem, porque não é uma coisa partitiva. A alta, palavra nominal, que está preposicionado. Precisa de um complemento. Complemento nominal de preços. E essa alta aqui, ela é feminina. E essa alta, ela é estimada. Só por isso, letra C. Na hora da prova, você mata e vai para a próxima. Aqui a gente vai matar todas. No mercado, blá, blá, blá. Blá, 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 e vem. Se as previsões estiverem certas, previsões certas. Tá bom? Então, com certeza, gabarito letra C. Beleza? Que é isso, Marcão? Questão de puramente VUNESP fazendo a sintaxe. Concordância verbal, concordância nominal. Tá bom? Lá na frente, depois que a gente passar a sintaxe, a gente faz uma aula de concordância. E vai ser muito repetitivo, porque eu vou atacar mais questões do que outra coisa. Porque a concordância é a sintaxe. E aí tem um caso ou outro que a gente vai falar especificamente das partículas partitivas, sujeito composto que está pós-posto ao verbo. Enfim, alguns casos que são especiais a gente dá uma olhadinha. Agora, a maioria, vocês já vão ver, ou na sintaxe de termo simples, ou na sintaxe de período composto. Beleza? Falo para vocês, juro para vocês que é o grosso da questão. Questão 9, então, essa é a questão 10. A reescrita do quinto parágrafo, blá, 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 está em conformidade de acordo com o nome padrão e o sentido. Sentido, preposição, conjunção, advérbio. Nome padrão, você vai aprender em concordância, regência verbal e nominal. Se o regime de chuvas no verão não superar a média dos últimos anos, a margem de manobra para 2022 será ainda menor. Esse C é uma condição. Então, o primeiro passo, você tem que achar embaixo uma conjunção que seja condicional. Desde que complica a minha vida, porque isso aqui pode ser impossessivo,
Por mais que também concessivo, enquanto que eu posso falar que esse enquanto seria um tempo, ainda que esse ainda que também concessivo, o único que bate se, caso, se caso. Só de saber isso daqui, cara, 10 letra D. Você já vai na hora da prova, já mata e vai embora, porque não tem problema. Mas tá com dúvida, lê a letra D para você ver. Caso o regime de chuvas no verão não supere a média dos últimos anos, a margem de manobra será ainda menor. Tá bom? Então, aqui está perfeito porque ele quer a relação de sentido. Lembre dessa palavrinha, ó, relação de sentido. Conjunção, preposição, advérbio. Você vai matar várias questões só de saber a relação de sentido. Mas eu não estou bom na relação de sentido. Então, você vai ter que estudar comigo conjunção, preposição e advérbio. Tá bom? Questão 11. Vamos lá para a questão 11. De acordo com a norma padrão, a reescrita de informações do texto está correta de concordância verbal. Você já aprendeu concordância verbal, verbo complemento, verbo e sujeito. Então vamos lá. Existem sentimentos, ó, o verbo haver, com sentido de existir, a oração sem sujeito. Agora, o verbo existir, ele é um verbo pessoal. Então, se sentimentos existem, então existem sentimentos. A Vanessa sempre faz isso, tá? Como o amor. Esse como o amor aqui seria um aposto explicativo, que são escândalos e que não se abafam. Bisu do gelinho. Quem abafa, abafa algo. Então, aquele C é um PAP, partícula passivadora. Se gelinhos são vendidos, então abafam-se. Tá bom? Por que foi para frente? Porque tem o não e atrai a próclise. Tristes, na questão 10 agora. Tristes daqueles que sente e esconde. Tristes daqueles que sentem e escondem. Que sentem e ficam no joguinho dramático. Acontece que, quando há suaves prestações, o amor está sendo poupado. Acontece que o amor está sendo poupado. Só deixa eu confirmar aqui. Essa aqui não é 10 não, essa aqui é 11. Acontece que, aí ele colocou um termo intercalado aqui, ó. Quando há suaves prestações, isso aqui tinha que estar lá no final, ó. Aí não teria vírgula. Aí ele colocou no meio, então ele tem que virgular. Estaria errado se tivesse uma vírgula só. Como tem duas, então ele intercalou. O que é intercalar, Marcão? Intercalar é você colocar no meio alguma coisa. Essa informação está certinha. Então aqui, ó, pode até riscar, que não vai fazer diferença nenhuma. E você acha certinho. Acontece que o amor está sendo poupado. Isso aqui é apenas uma partícula expressiva. O amor está sendo poupado é o correto. Joguinhos dramáticos expõem o perfil daquela pessoa que sente e esconde. Quando se usa 7 chaves, de novo o bizu do gelinho. Quem usa, usa algo. Se gelinhos são vendidos, então se usam 7 chaves. 7 chaves são usadas. Marcão, por que foi para frente? Porque tem aqui a conjunção de tempo que vai atrair para a próclise a nossa colocação pronominal. Marcão, não aprendi colocação. A gente vai ter uma aula só de colocação dentre as 10 aulas de ao longo da VUNESP, tá bom? Por enquanto, só estou batendo na parte gramatical de sintaxe. Então aqui, sem novidade, TJ 2021, gabarito letra C. 23 e 21, até agora foram 11 questões só sintaxe. Eu não filtrei questões de concordância, perdão, questões de conjunção, preposição e advérbio, que a gente vai colocar mais ainda. Então, gramática, cara, eu falei para você, 14 ou 16 questões na sua prova, tá? 2018, isso aqui só sintaxe. Você já aprendeu comigo, cara, e aí fica, já tem uma coisa repetitiva. Concordância verbal. Verbo, objeto, sujeito e verbo, tá bom? Vamos lá na questão 12 agora. A página do livro, cheia de linhas apertadas e negros parágrafos, deixam o adolescente com falta de ar. A página do livro. Do livro, ó, página é substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Então, do livro, não precisa porque é adjunto. A página cheia de linhas apertadas e negros parágrafos. A página é ela. Então, ela deixa o adolescente. Essa questão eu inventei, que é a questão do caminhãozinho. Como assim a questão do caminhãozinho? Tá vendo isso aqui que eu tirei, ó? Isso aqui é o caminhãozinho. Tem um caminhãozinho. Na questão do caminhãozinho, o que você faz? Você tira o caminhãozinho, risca que não risquei. Acha o sujeito. Se for masculino, coloca ele. Se for feminino, coloca ela. Se for plural, coloca eles. Se for plural, coloca elas. Ele deixa, eles deixam. Ela deixa, elas deixam. Tá bom? No caso é página, ela. Então ela deixa. Tira o caminhãozinho e dá sucesso. O adolescente está no quarto, sentado diante da janela. Passou as horas. É ser, estar, fazer, haver.
e ir, com ideia de tempo, é oração sem sujeito. Em regra, o verbo fica no singular. Só que o verbo ser é um verbo anômalo. Quando o verbo ao ser for no sentido de tempo, ou o verbo ser for no sentido de distância, ele vai variar. E a oração continua sem sujeito. Daqui e ali são 100 metros, distância. São 3 horas, tempo. Se são 3 horas, então passaram-se as horas. E continua sendo oração sem sujeito. Ao encontrar um diálogo, o adolescente espera que hajam logas. Verbo haver que de existir, oração sem sujeito. O verbo fica na terceira pessoa do singular. O livro tem exatamente 486 páginas. Se fosse assim, ó, 486 páginas tem alguma coisa, aí ele ia pro plural. Mas aqui é o livro. Então o livro tem. Quem tem, tem algo. O que que ele tem? Ele tem o objeto. O verbo não concorda com o objeto. O verbo concorda com o sujeito. Então por isso que esse verbo aqui está certo no singular. Tá bom? Quem tem, tem algo. Achou o objeto. Beleza, até aqui tá certo. Agora, quando ele fala é quase 500 páginas de leitura, o que que é quase 500 páginas? Essas 486. Então elas não é. Elas são. Então o erro tá aqui. Tá? E praticamente não existem diálogos. O bloco de 12 páginas, que bloco? Ele. Bloco é concreto, então pode tirar 12 páginas. Provoca xingamentos do adolescente e logo são proferidas as desculpas. E logo as desculpas são proferidas. O sujeito está certinho e aqui ele provoca. Está certinho. Gabarito, letra E. Lembra da questão do caminhãozinho, cara. Tira o caminhãozinho que fica sucesso. Mas calma, isso é besteira, eu sei, cara, mas é pra te ajudar na prova. Ó, tudo TJ. A sinal é atrativa em que a construção, aquela rapaz, segue-se a lei fundamental de concordância de acordo com a norma padrão. Teve um erro ali e ele pediu pra gente arrumar. O que a gente vai fazer? Na questão 3, a gente vai arrumar esse erro aqui. Quando o despacho chegou, a primeira coisa que o advogado fez foi conferir os documentos anexos. Se fosse documentos em anexo, aí teria que ser assim, ó, em anexo. Estaria certo. Como ele não colocou o em, então documentos anexos. Se fossem folhas, folhas anexas. Agora, se ele colocar o em, sempre singular. Tá bom? Na 13, não estou vendo erro nenhum. Quando chegou, a primeira coisa que o advogado fez foi conferir os documentos anexos. Gabarito bonito. Era um dia ensolarado. E não se sabe como foi atropelado aquela mulher. Calma aí. Aquela mulher foi atropelada. Sujeito com verbo. Parece-me que este ano está chovendo muito. Mas ainda assim, há menos. Menos não varia assim. É menos chuvas do que em anos anteriores. As crianças brincavam no jardim, colhendo flores coloridas. Olha a concordância aqui, ó. Colhendo, quem colhe, colhe algo. Flores, objeto direto. Colorida, adjunto, adnominal. Por que, Marcão? Porque flores é substantivo concreto. E presenteando-se num gesto emocionante. Que tranquilo. Quando entraram na casa abandonada, sem problema, uma cobra estava escondida. Uma cobra estava escondida. De novo, concordância com o objeto e o seu adjunto. E no caso ali, o sujeito com o verbo. Tá bom? Viu, cara? Fica repetitivo, cara. Fica repetitivo. E quando fica repetitivo, quer dizer que está ficando bom. Todas as questões TJ, todas as questões VUNESP. Estou te ensinando como fazer a questão, para você não errar. Próxima questãozinha, questão 14. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a substituição dos trechos destacados na passagem blá 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 está de acordo com a norma padrão de crase, regência e conjugação verbal. Conjugação, não se esquente. Vai ser a sua regência com concordância. Conjugação, presente, passado, futuro, tudo mais, tá? Então vamos lá. Prefere estendê-la e deitar-se em cima. Prefere mais estendê-la. Prefere estendê-la a desistir. Prefere estendê-la a não sei o quê. Prefere estendê-la do que e prefere estendê-la a não sei o que lá. Quando tiver assim,
você nunca mata a questão desse jeito, ó, na horizontal. Por quê? Repare, os verbos são os mesmos. Se os verbos são os mesmos, o que você faz? Você mata na vertical. Então vamos matar na vertical. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Se der preposição do, já vou tirar. Preposição do cai fora. Preposição do cai fora. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. A, a, a. Só que não tem crase antes de verbo. Tá fora. Prefere estendê-la a desistir. Põe à disposição. Prefere estendê-la a desistir. Põe à disposição. Se tiver no plural aquele termo que está falando do por, tem que ter a crase aqui. Esse aqui já está errado porque ele não tem a crase. Então aqui tem que ter a crase. Beleza? Então com certeza gabaritinho aqui, ó, letra E. Por quê? Porque aqui, ó, que lhe concedem 2 metros. Então, no finalzinho, que lhe põe à disposição. Não tem crase antiverbo, não tem crase de palavra feminina, não tem crase entre palavras repetidas e não tem crase no singular e palavra no plural. Da mesma forma, não tem crase no plural com palavra no singular. Isso daqui é um mantra que você leva e você mata várias questões de crase. Também vou fazer um aulão só de crase e a gente faz um esquemão monstruoso. Por enquanto, estou só atacando a sintaxe em si. Assinar atrativo em que a redação, a passagem, está certo de acordo com a norma padrão. Na questão 15 agora. Vamos lá. O que está escrito ali em cima? O paulistano, contudo, mas, porém, contudo, todavia, coloca um mas, porque isso daqui é uma conjunção adversativa. Não é jogar a toalha. Prefere estendê-la e se deitar em cima, caso lhe concedam 2 metros quadrados de chão. Marcão, por que ele colocou prefere aqui e não colocou A? Porque aqui ele não colocou objeto indireto. Então não tem o A. Se ele colocasse, ele colocou aqui, ó. Quem prefere, ele prefere isso. Tá? Então ele reduziu ali. Marcão, show de bola. Não vou afundar no período composto agora, mas na questão 15 eu quero saber qual que tá certo. Então vamos atender a norma padrão. Nunca mate a questão na vertical. Sempre mate, perdão, na horizontal. Sempre mate na vertical. Então vamos na questão 15 junto comigo agora. 100% dos paulistanos não joga a toalha. 100% dos paulistanos não jogam a toalha. Porque o 100, ele já está no plural. E para estar no singular aceitável, tinha que ter uma porcentagem que não está no plural. E aqui também está no plural. Então o único que vai aceitar vai ser o pluralidade. Então já está fora. Questão 15, letra B. Os paulistanos não jogam a toalha. Acham preferíveis estendê-la a se deitar. Aqui está errado. Os paulistanos que não jogam a toalha é singular, tá certo. Então não aceitam estendê-la. Agora, quem está deitando? São os paulistanos. Esse deitarem. De novo, o bizu do gelinho. Tá? Mais de um paulistano não são de jogar a toalha. Mais de um paulistanos, aí teria que ser não são. Como não é, então não é. Mais de um paulistano não é de se jogar a toalha. Porque da mesma forma que os dois lá em cima estão no plural, os dois aqui embaixo estão no singular. Para ter a pluralidade aceitável em singular e em plural, tem que ter um termo no plural e um termo partitivo no singular. Ou um termo partitivo no plural e um outro termo sem ser partitivo no singular. Quando os dois são plurais, tem que ter plurais. Quando os dois são singular, tem que ter singular. Acham preferíveis estendê-la e se deitarem em cima. Aqui estaria certo, mas o erro está ali. Para os paulistanos, não se joga a toalha. Então aqui seria tranquilo. Para os paulistanos, não se joga a toalha. É preferível que seja estendida a toalha, para que possam deitar-se sobre ela. Aqui o possam seria o verbo certo. Possam deitar-se sobre ela, caso lhes sejam, aos paulistanos, dados 2 metros de quadrado de chão. A maior parte dos paulistanos, contudo, não são de jogar a toalha. Aqui está certo. A maior parte não é de jogar a toalha, ou a maior parte dos paulistanos não são de jogar. Como tem a parte singular e a parte plural, aceita tanto o plural quanto o singular. Agora, acha preferível? Não. A maior parte... tá bom. A maior parte acha preferível, ou a maior parte dos paulistanos acham preferível. Só que aqui ele usou plural. Se ele usou plural, aqui ele tinha que usar plural, para poder fazer
uma coisa que a VUNESP às vezes coloca na prova, sempre coloca no barro branco, mas às vezes coloca na prova, e aqui seria um erro estilístico de fazer isso. Porque se está de um lado feito dessa forma, tem que ter do outro para obedecer a estilística. Não fica coisa feia. Elas serem estendidas, aí vem a toalha, né? A toalha ser estendida. Tá, então estaria o erro também. Gabarito aqui, letra D. Beleza? Questão legal também, questão boa. Vamos para a questão 16 agora. Faltam só 4 para a gente finalizar essa aulinha tranquila, tá bom? A relação de sentido, falou de relação de sentido. Já vai na sua cabecinha, preposição, conjunção e advérbio. Que há entre as partes sinalizadas no período 1, e o período 1 é esse. Se você não me ajudar, esse se é caso você não me ajude, esse caso é uma condição, e eu vou processar você. Se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Uma vez que você não faça isso, não vai acontecer aquilo. Parece muito, nessa questão 16, uma relação de condição na primeira e uma possível ação consequente na outra. Por que não é causa? Porque não é já que, uma vez que, tendo em vista que. Então, vou tirar as erradas. Não é causa, não é modo. Modo é jeito. Que jeito que foi feito? Estudei tranquilamente. Um modo, o jeito que eu fiz foi tranquilo. Então, não é. Não é comparação, eu estudo como você. Não. E não é uma ação possível, não é uma hipótese. Tá? A única alternativa que tem aqui é ser sendo uma condição. Ele queria te pegar falando que era uma causa. E essa ação consequente está aqui. Se você não me ajudar, qual a consequência? Eu vou processar você. Por que isso aqui é consequência, Marcão? Eu não tenho já aqui. Porque esse eu vou processar você poderia tirar o eu. Vou processar você, você tem esse processar. Final em ar, e i. Oração, subordinada, adverbial, consecutiva, reduzida de infinitivo. E isso daqui é só você trocar por uma conjunção consecutiva. Se você não me ajudar com a lição de casa, tanto que você não me ajudou, que aconteceu isso. Então, esse tanto que, tal que, esse daí significa uma consequência. Então, é consecutivo, tá bom? Então, com certeza, uma ação possível consequente. Aqui poderia também ser uma hipótese e tudo mais, caso ele quisesse abranger mais. Só que você mata essa questão fácil pela conjunção, tá? Tem que decorar as conjunções. Isso a gente vai bater muito lá no período composto, tá bom? Questão 16, letra B pra gente aqui. Questão 17, vamos para mais uma. Cara, quando der assim na prova, você tem que dar risada. Porque ele falou para você, é correto afirmar expressão destacada. Tem relação de sentido. Quando ele dá a expressão destacada, ele só quer uma. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Tudo isso aqui é uma conjunção adversativa. E essa adversativa tem que ser troca por uma mas, porém, contudo, todavia, não obstante, bababá. E aí vem a pegada. Poderia ser uma questão cretina se ele só desse um mas. Só que como ele quer uma adversativa, a adversativa é assim, ó. Você dá uma ideia e depois você dá uma oposição. Ou você dá um contraste. Ou você dá uma restrição. Se ele é oposição, você não vai fazer uma oposição com a coisa que está na frente. Você vai fazer uma oposição com coisa que está atrás. Então a pegadinha já está aqui. É oposição, restrição, contraste, certo? Com o termo à frente ou o termo atrás? Um termo atrás. Então anterior, legal. Posterior está fora. Posterior está fora. Porque a oposição é um termo atrás. Você quebra uma expectativa, tá bom? Anterior, confirmando. Questão 17. Anterior, atestando. Anterior, introduzindo uma ideia que se contrapõe. Contrapõe é contraste. Gabarito letra D. Não confirma porque não afirma. Não atesta a eficiência porque não está atestando nada. Então, introduz uma ideia que se contrapõe com uma visão que vai acontecer depois. Nem precisa ler o texto. Essa é difícil se você não sabe a parte teórica, tá bom? Então eu tô te dando a parte teórica.
Conjunções coordenativas adversativas são essas. Mas, porém, contudo, todavia, e o e quando dá para substituir por mas também. O e, não mas também, mas o e substituído por mas. Exemplo, choveu e saí. Quando chove, você não sai. Então, o comando da questão falou, é correto afirmar que o termo destacado tem relação de sentido. Relação de sentido, você já vem. Advérbio, preposição, conjunção. Ele destacou uma conjunção. Você analisou comigo, é uma adversativa. O que a conjunção adversativa faz? Eu poderia substituir esse parágrafo inteiro de questão por essa pergunta. O que uma conjunção adversativa faz? Copia. É uma contraposição, ou uma oposição, ou uma restrição que quebra uma expectativa anterior e introduz uma ideia diferente. Esse é o exemplo que eu dou certinho quando eu explico a conjunção adversativa. E caiu exatamente desse jeito na FUNESP. Então, se você sabe esse esquema, acabou. Tem que saber quais são e tem que saber o que ela faz. Aqui foi uma pergunta, o que é uma conjunção adversativa, nada mais. Nunca vai fazer um contraste com uma coisa posterior, sempre com uma anterior. Beleza? Então, show de bola. Questão 17, gabaritinho, letra D. Questão boa, provinha 2017. Por isso que eu falei, temos que fazer todas as provas de TJ. São 24, desde 2007, que eram 30 ainda. Se você fizer todas, você vai ter mais de 200, na verdade, mais de 300 questões de prova. Porque é muita questão de português. E é o maior know-how que você faz. Marcão, já bati todas, já fiz 3, 4, 5 vezes. A gente faz outras provas. Faz outras provas. Mas o mínimo você tem que fazer 3, 4 vezes isso aqui para gabaritar. Errou uma, aí tá top. Errou 5, já começou a apertar o carro. Tá? Assinar a letra ativa, que é a nova redação, dado o seguinte parágrafo, está de acordo com a concordância padrão. Aí vem, há 4 anos, esse Chris Nagel fez o que muitos executivos no setor de tecnologia já tinham feito. Tá bom, legal. Questão 18, o que eu vou fazer? Eu vou analisar sintaticamente cada termo que está ali. Muitos executivos já havia transferido. Esse haver é de existir ou de ter? É de ter. Então já tinham. Se esse já tinham, então já haviam. Marcão, mas é estranho falar o verbo haver com o sentido de ter, né? É. Mas você tem que se acostumar. Caiu em 2017, caiu em 2018, caiu em 2021, caiu em 2023, cara. 2024 vai cair na sua prova. Se não cair no sentido de ter, vai cair no sentido de existir. Mas isso aí eu aposto 1.000 cruzeiros. Próxima, na questão 17. Não, questão 18, perdão. Letra B, vamos na questão 18 aqui, ó. Mais de um executivo já tinham transferido. Mais de um executivo. Então, mais de um. Tinha que ser mais de 2, né? Tá? Ou então mais de um executivo. Aí, beleza. Agora, quando só tá termo singularizado, tem que estar singularizado. Não pode estar no plural. Para estar no plural, tem que aceitar um termo singularizado e um termo pluralizado. 2 pluralizados, frase no plural. 2 singularizados, frase no singular. O que muitos executivos fizeram, então, aquilo que muitos executivos fizeram, então, executivos concordando certinho aqui com o verbo, o que eles fizeram? Transferindo suas equipes para escritórios abertos, também foi feito ou também foram feitos? Também foi feito por Chris Nagel, porque o Chris está aqui. Faz cerca de 4 anos, tá? Questão 18 aqui não tem erro nenhum. Se fossem vários executivos, vários Chris Nagels, aí teriam, também foram feitos. Mas como só foi pelo Chris, olha só de novo, ó. Por fazendo uma ação contra o sujeito paciente. Esse cara aqui é o agente da passiva. E por que faz? Ser, estar, haver, fazer e ir, com a ideia de tempo. Só o verbo ser que vai variar. O fazer não. Então faz cerca. E se fosse o ser? São cerca de tantos anos. Tá. Próxima. Devem fazer, aí quebrou as pernas, né? Ser, estar, haver, fazer e ir, com a ideia de tempo. Esse fazer é em singular, então esse cara que é verbo auxiliar também tem que ficar. Por quê? Porque quando você tem 2 verbos com o sentido de um só, tem que estar aqui, ó. Faz uns 4 anos. Ser, estar, haver, fazer e ir, com a ideia de tempo. Tá? Então, se o verbo principal que vem depois está no singular, esse verbo aqui tem que estar no singular. Agora, se fosse o verbo ter, aí poderia variar. Devem ter, aí continua, tá? Agora, faz exatamente 4 anos, tá certinho. Que Cris fez não sei o quê, fez o que já tinham sido feitos
por outros executivos. Fez o que já tinha sido feito. Já tinha sido feito por outros executivos, né? Então ali está o erro. Questão 18, gabarito, letra C. Tô meio gripado, não sei por que eu fiquei meio ruim hoje, mas dá para fazer essas questões. Questão 19, a penúltima questão de hoje, para a gente brincar, tá? A final atrativa que reescreve com correção e sem alteração de sentido não pode mudar a conjunção, preposição, advérbio. Algumas palavras dependem de outras, embora, olha a conjunção aqui, ó, embora, concessivo. Embora, ainda que, desde que, tá bom? Não sejam graduadas por, grudadas, no caso, por if. Então, contanto que, nessa 19, algumas palavras dependem de outras, exceto, esse exceto não é concessão, algumas palavras dependem de outras, quando é tempo, apesar de, pode ser, desde que. Então, as que estão corretas, por enquanto, de conjunção. No embora, tem o contanto que, apesar de e desde que. Todas essas podem ser concessivas, não dá para matar só na conjunção. Vamos analisar o restante das outras questões, tá? Então, contanto que não sejam mudadas por um hífen, algumas palavras dependem de outras. Olha o sentido. Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas. Aqui está falando contanto que, então, desde que sejam grudadas, elas vão depender? Não, o sentido é outro. O sentido aqui é, algumas dependem, embora. Aí tem a quebra de expectativa. Então, aqui ele está falando, desde que, como se fosse um acordo. E aqui está errado. Letra C. Tá fora, letra D. Letra B tá fora, letra C tá fora, letra D. Apesar de serem grudadas, então, embora estejam grudadas, algumas dependem de outras. Beleza? Desde que não estejam grudadas, não, porque não é não, tinha que ser grudadas. Aí estaria correto. A relação de sentido da conjunção tá ali, na conjunção. Contanto que, desde que, apesar de, embora, são iguais. Agora, o restante da frase tem que fazer sentido. Se a quebra de expectativa tá depois, naquele termo de grudados, tudo aquilo ali tem que estar com o mesmo sentido, porque senão muda a sua interpretação. Na minha opinião, essa aqui foi uma das mais difíceis, porque não brincou só com a conjunção, brincou com o sentido que ela vai ter na frase, o efeito dela, né? Então foi muito legal. Eu gosto de questões assim, muito legais. E a questão 20, se tiver resolvido errado aqui, desconsidere, porque minha esposa está fazendo o mesmo concurso de vocês, e faz tempo que eu não faço questões do que concurso. Então, algumas ela fez e provavelmente ela acertou, e outras ela errou. Então, tá verdinho, não quer dizer que fui eu, tá vermelho, não quer dizer que fui eu, tá? Eu faço sempre ao vivo com vocês, pra gente trabalhar junto, pra ver se dá pra anular alguma, e pra ver se alguma é buraco. Então, eu gosto de fazer junto com vocês na mesma hora, tá? Questão 20, na passagem blá, 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 as palavras destacadas de e por são preposições, relação de sentido, preposição, conjunção de verbo. Assinatura ativa em que elas estão empregadas de acordo com a norma padrão de regência. Quando for preposição, você vai ter duas questões. A preposição, ou ela vai aparecer com relação de sentido, ou ela vai aparecer com sentido gramatical. Quando for sentido gramatical, você vai lembrar de regência e concordância. Quando ela for de relação de sentido, você tem que lembrar do valor semântico. Exemplo, fui para a festa, finalidade. Olhei para o alto, direção. Para mim, você estuda muito, opinião. Veja, o sentido muda. Agora, quando é relação gramatical, regencial, concordância, você tem que lembrar de três coisas. Ou ela está vindo de um complemento nominal, ou ela está vindo de um verbo transitivo indireto, ou ela está vindo de um verbo transitivo direto, só que ela tem a parte indireta, ou ela está vindo do agente, da passiva. E é por isso que é importante a aula de hoje. Complemento nominal você já aprendeu. Palavra nominal, preposicionada, com valor passivo, que completa sentido. Substantivo, adjetivo, advérbio, que tem valor abstrato. Verbo transitivo direto. Palavra preposicionada, que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Um verbo que tem dois objetos, um direto e um indireto. E o agente da passiva, palavra preposicionada,
que é valor ativo e pratica ação contra um sujeito paciente. Quando ele falou para mim, preposição, valor regencial, eu tenho que vir aqui na gramatical concordância, porque vai ter que ter verbo transitivo indireto, vai ter que ter complemento, vai ter que ter o agente, ou verbo transitivo direto e indireto. Eu vou atacar esses caras para saber qual é a preposição e da onde que ela está vindo. Persiste de. Quem persiste, persiste em algo. Verbo transitivo indireto. Então, objeto indireto. Marcão, mas é um verbo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Ele insiste de negar. Quem insiste, insiste em algo. Sujeito, ele. Ele insiste em algo. Há um que hesita de. Quem hesita, hesita em fazer algo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Onde? Aqui. Quem insiste, insiste em algo. Esse algo é verbo, então está reduzido. Formas de reduzir. Infinitivo, gerúndio, particípio. Eu vou reduzir orações substantivas e vou reduzir orações adjetivas e adverbiais. O que é reduzir? É transformar uma oração em um verbo. Recusa-se de ajudar. Quem recusa-se, recusa-se em ajudar. Quem recusa-se? Ele, sujeito oculto. Ele recusa-se. Quem recusa, recusa-se em algo. Como esse algo é um verbo, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. E por último, eles se admiram de que tenhamos preferência por. Esse de que é muito bom, cara, porque é uma contraçãozinha aqui. Eles se admiram de que tenhamos. De que tenhamos, tá certo. Preferência por funcionários mais experientes. Essa preferência não é entre uma coisa e outra, é uma preferência por algo. Quem tem preferência por algo. Essa preferência aqui é um nome, que precisa de um complemento, e esse por funcionários é o nosso complemento nominal. Eles se admiram é o sujeito, o se admiram, quem se admira, se admira, e de que tenhamos, esse de tá vindo daqui, ó. De que tenhamos, tá bom? É uma contraçãozinha. Eles se admiram em ter. Poderia estar assim, ou poderia, eles se admiram de que tenhamos, de que nós tenhamos. Então, é isso que está escrito. Eles se admiram de que nós tenhamos preferência por alguma coisa. Então, essa também é questão muito linda pela regência, top, dessa contraçãozinha. E o gabarito tá na letra I, com certeza. Mas é difícil, cara. Vai nas outras que é muito fácil. Persiste em, não dê. Insiste em e não dê. Hesita em, não dê. Recusa-se a, recusa-se em e não dê. As outras são impossíveis. Essa é a questão do possível. Tá? Eu não sou o cara que te ensina como professor, eu sou o cara que te ensina como amigo. Então eu vou te dar os bisus de prova que você precisa fazer para matar a questão e marcar o X na hora e no lugar certo. Tá bom? Finalizamos essa aula. Vou parar essa gravação porque essas questões vão ficar gravadas. O filtro já está